Meu pai não gosta que eu faça assim. Então, desculpa, pai, eu esqueci. Ele me deu uma bronca esse final de semana. A gente vai conversar aqui agora, né, sobre esses assuntos, sobre a volta do Congresso, né, sobre a tornozeleira eletrônica do Marcos Durval, com o cientista político, né, com Luiz Alberto dos Santos, que é mestre em administração e doutor em ciências sociais, além de ser consultor e advogado, sócio da Diálogo Institucional, Assessoria e Análise de Políticas Públicas. Oi, boa tarde, Luiz, bem-vindo de volta aqui ao programa. Boa tarde, Andressa. Boa tarde aos nossos ouvintes, espectadores da TV Metrópolis, Rádio Metrópolis. Um prazer falar contigo. Hoje estava falando agora com a deputada Adriana Ventura, né, que é vice-líder da minoria ali na Câmara dos Deputados, ela é do Novo de São Paulo. E essa minoria aí, na verdade, hoje é a maioria, né, o Luiz? A oposição hoje ela é maioria no Congresso. O Lula não conseguiu fazer ali uma base parlamentar e está perdendo aí, possivelmente agora em setembro, mais os seus ministros do União Brasil. Fica difícil governar sem base no Congresso, né? Realmente, o governo tem enfrentado grandes dificuldades desde o início da atual legislatura, desde o início do atual mandato, exatamente para conseguir formar e manter uma base de sustentação sólida, coerente, né? Já que ideologicamente nós não podemos esperar, né, que haja um alinhamento total entre os partidos, né? O governo tem se esforçado muito no sentido exatamente de assegurar que a participação dos diferentes partidos que compõem a sua base de sustentação no governo assegurem os votos necessários, mas nós não temos visto isso acontecer. Na prática, apesar da participação no Ministério, partidos como o próprio União Brasil não apresentam essa taxa de aderência às propostas do governo que seria de se esperar. No entanto, também não tem feito oposição sistemática, de modo que o governo não está assim também tão isolado. Se nós examinarmos aquilo que o governo conseguiu aprovar, de fato, o governo tem conseguido aprovar o essencial, embora negociando, fazendo aqui e ali concessões. Isso é normal numa situação como a que nós vivenciamos já há muito tempo, desde a vigência da Constituição de 88 para cá, isso se, enfim, intensificou, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Com as recentes reformas da legislação eleitoral, decisões do Supremo Tribunal Federal, cláusula de barreira, tem havido uma redução do número de partidos com representação no Congresso Nacional, mas ainda temos um número bastante alto, o que leva o governo a essa necessidade permanente de concertação, de garantir a fidelidade dos partidos às suas propostas, mas enfrentando também os resultados desse processo de polarização que nós temos visto já há bastante tempo também. É um processo que se inicia, na verdade, já lá por volta de 2013, né, quando nós tivemos aquelas chamadas jornadas de junho. Dali para frente houve uma radicalização de posições de alguns partidos, de algumas bancadas no Congresso Nacional, que acabam realmente dificultando enormemente o próprio diálogo, que é fundamental. Afinal de contas, nós estamos falando de parlamento, e parlamento vem de onde? De falar, conversar, dialogar, né? E, lamentavelmente, o que a gente tem visto é que alguns segmentos do Congresso Nacional não querem dialogar, apostam, inclusive, na radicalização. Recentemente tivemos até um episódio que poderíamos chamar até de hilário, se não fosse trágico, que foi parlamentares de um dos maiores partidos da Câmara dos Deputados levantando bandeira em apoio ao presidente dos Estados Unidos da América num momento crítico, que é o de ofensa gravíssima à soberania do país. Então, realmente, é difícil, sim, conciliar tudo isso num contexto de enorme disputa e pré-eleitoral, né? Não podemos ignorar que daqui a menos de um ano nós vamos ter a deflagração do processo eleitoral, né, da sucessão presidencial, o que leva não apenas a que as disputas no campo daquilo que hoje nós chamamos de oposição se acirrem para definir quem será o oponente, mas também as cobranças a respeito da candidatura, da eventual candidatura do presidente Lula a uma nova eleição. E essa disputa, claro, também contamina os debates, porque na perspectiva de quem vai disputar uma eleição no ano que vem com o atual presidente, claro, quanto menos facilidades forem dadas ao governo, melhor. É um processo, claro,
que envolve um certo grau aí também de desestabilização política do governo, visando a sua fragilização no próximo ano, no processo eleitoral. O presidente Lula, recentemente, deu declarações no sentido da importância que seria que o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, valorizasse e fortalecesse a eleição de parlamentares, que garantisse uma maioria forte para o governo, né, no âmbito da Câmara e do Senado. Nós vamos ter eleição para 2 senadores no ano que vem, em cada ente da federação, cada estado, né, mais o Distrito Federal, e é muito importante que no Senado seja garantida uma base sólida. Mas, por outro lado, a oposição acredita, e tem vocalizado muito isso, que deve conseguir aumentar a sua participação no Senado Federal. A Câmara dos Deputados é, por definição, mais pulverizada, com maior número de parlamentares, né? E nós temos aí também uma disputa enorme entre partidos, no sentido de construção de alianças, seja no âmbito dos próprios municípios, seja no âmbito de cada estado. Enfim, nós ainda não temos um sistema de voto distrital, então o parlamentar, ao se candidatar, ele disputa os votos no estado inteiro, né? E ele tem que, então, acender vela para todos os santos possíveis e imagináveis. As alianças que são feitas em cada estado são as mais diversificadas possíveis, né? Não tem, de fato, não tem há muitos anos já qualquer viés ideológico, então nós podemos ter, por incrível que pareça, né, um estado em que os partidos que na Câmara dos Deputados são completamente antagônicos se aliem conjunturalmente ali para garantir uma votação para a Assembleia Legislativa, para garantir uma eleição para a Câmara dos Deputados. Então, realmente, nós temos diante de nós aí um cenário bastante complicado do ponto de vista dessas dificuldades de governabilidade. Recentemente, o ex-ministro da Administração, Luiz Carlos Bresser Pereira, inclusive, publicou um interessante artigo a respeito dessa questão das crises de governabilidade, né? E fica muito claro, a partir da leitura do que ele falou nessa entrevista, né, que realmente nós temos aí um processo em que essas crises de governabilidade, elas são, de certa forma, artificiais e fabricadas. Elas atendem a interesses imediatos, mas elas não têm como meta, como objetivo, realmente resolver os problemas institucionais do país, ajustar o país às necessidades de uma economia hoje já nem tanto globalizada, mas com disputas muito importantes, no ponto de vista até do comércio internacional. Estamos vendo aí aquilo que está acontecendo hoje a partir das políticas adotadas pelo presidente Donald Trump, e isso realmente é muito preocupante, porque não é só lá como aqui, né? A radicalização, ela dificulta tremendamente a racionalidade necessária no processo político. Nós sabemos que política também tem um componente forte de emoção, né? Mas não podemos também deixar que apenas a emoção, a raiva, o sentimento de vingança, ou o que quer que seja, conduza as discussões no curso dos processos legislativos. Luiz Alberto, só te cortar um pouquinho aqui para a gente poder fazer um diálogo aqui. Você está colocando, né, essa questão do sentimento, né, que é o que pauta aí a polarização, né, justamente a raiva, a vingança, né, infelizmente a polarização dos extremos, que é o que a gente tem visto do Brasil de um lado e de outro. Ela é toda pautada, né, por esse sentimento de destruição do adversário, né, o diálogo mesmo. A gente não tem visto ocorrer já há muito tempo por responsabilidade de um e de outro grupo, que muitas vezes interessa, né, politicamente, esse antagonismo, que não haja um diálogo, porque eleitoralmente isso acaba beneficiando todo mundo. O senhor falou também da eleição para o Senado, né, que vai ser a grande eleição do ano que vem para quem gosta de política, porque o Senado, né, é a casa que consegue ali, não só, né, tem a questão do impeachment, mas, né, no Senado que se discute também o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é isso que vai estar em jogo nessas eleições do ano que vem. Esse momento vingança aí do sentimento é isso que pauta a direita para ter ali a maioria do Senado no ano que vem. O senhor, né, fez aí uma ampla análise, né, muito aprofundada aí da política. Eu tô cobrindo aqui a política há 25 anos, viu, Luiz Alberto? Eu nunca vi o Centrão entregar cargos, né? Para mim é a primeira vez que isso ocorre. A gente já viu nesse governo o Centrão recusar indicar um ministro. Depois a gente viu, tá vendo agora, né, o União Brasil saindo do governo, né? São 3 ministros que eles têm ali,
né? O ministro do Turismo, o Celso Sabino, é o único ministro que é filiado realmente ao partido, e já me disseram esse final de semana que se ele não sair, porque tem alguns ministros que são de partidos, mas são da cota pessoal do presidente da República, nesse caso o partido já falou assim, ou sai ou vai ser expulso. Eles têm também o ministro das Comunicações, que não é filiado, é um técnico, mas foi indicado lá pelo partido, então provavelmente vai sair, e outro ministro é o Valdez de Góes, que aí é muita política brasileira. Ele é do PS, do PDT, mas foi indicado pelo Davi Alcolumbre do União Brasil, e nesse aí ninguém mexe, porque ninguém mexe com o Davi Alcolumbre. Então queria só retomar esse ponto que eu comentei com o senhor, é que se o senhor já viu em algum momento o Centrão dizer que não quer cargo, e o que é que está acontecendo com a política brasileira, que já está começando a ficar difícil para explicar para gringo, viu, Luiz Alberto? O Centrão, na verdade, não é um partido, mas um conjunto de partidos, né? Temos lá republicanos, o próprio PP, né? O União Brasil, enfim, e cada partido olha para a conjuntura política e para a próxima eleição com a sua própria visão de interesses, né? Que deriva, inclusive, de como é que esses partidos vão disputar regionalmente os mandatos no próximo ano eleitoral. E eu não acredito que uma decisão do União Brasil, que é um dos partidos, né, que integra o Centrão, possa ser automaticamente acolhido, aceita por todos os seus integrantes. Então isso realmente pode até rachar o próprio partido, né, União Brasil, em virtude dos interesses de setores do partido, de como essas alianças vão se colocar também no plano estadual. Então não superdimensionaria a importância dessa possibilidade, até porque o presidente Lula tem uma capacidade muito grande de diálogo e de convencimento, e acredito que ele vai utilizar esses poderes que ele tem, essa capacidade que ele tem para reduzir os eventuais impactos e danos, né, de uma decisão dessa ordem. E assim como também não acredito que os próprios parlamentares simplesmente abandonem, digam, não, estou fora, não quero mais e tal, e que o partido depois vai expulsar. Acho que a tendência seria um apaziguamento, né? E mais ainda, se o presidente Lula, como vem demonstrando as pesquisas mais recentes, tiver efetivamente capacidade de reeleição. Hoje nós realmente não temos ainda a segurança de que isso vai acontecer, porque realmente ainda há uma proximidade numérica, né, muito grande, digamos, estaríamos até meio que ali na margem de erro, né, em relação a isso, mas eu acredito que o que o governo já fez e vai entregar nos próximos meses vai favorecer muito essa reeleição. A gente sabe que quem está no mandato tem muitas chances de se reeleger. O Bolsonaro foi o único que não conseguiu, e ele fez muito esforço para não se reeleger, né? Exatamente. Precisou de muito, e ficou muito naquele limite ali, né? De quase... Exatamente. Ele não conseguiu se reeleger nem tanto pelas virtudes do Lula, mas pelos seus próprios defeitos. Exatamente. Porque ele, de fato, tocou pela janela a sua reeleição. Eu até costumo brincar, né? De que se o presidente Bolsonaro tivesse feito 3 motocicletas a menos, talvez ele tivesse sido reeleito. Né? Então, 3 motocicletas, se tivesse ficado em casa, talvez tivesse sido reeleito, porque ele jogava contra ele mesmo. Contra ele mesmo, o que a gente viu ali na questão da facada também, né? Isso acabou tirando o Bolsonaro dos debates, deu muito protagonismo a ele, porque se falava nele o tempo todo, e ele mesmo não falava nada, porque ele estava ali numa condição de saúde, né? Então isso acabou ajudando mesmo que o Bolsonaro ali se elegesse. O senhor falou da questão das pesquisas, né? A gente tem visto ali um espaço, né, do centro-direita ali, ocupar um lugar na política, né? Seja o nome mais forte hoje é o Tarcísio, mas eu tenho ouvido muito falar no Ratinho também. O Ratinho é o governador ali do Paraná, pelo sobrenome, né? O pai dele é o apresentador, muito conhecido. Isso acaba ajudando quando a pessoa vai responder uma pesquisa, né? Ela não sabe muito bem se ela está falando do Ratinho apresentador ou do Ratinho governador. Então é possível que a gente veja aí um crescimento do Ratinho nas próximas pesquisas, muito por conta desse espaço que ele vai começar a ocupar. O fato da esquerda, né, ter hoje o Lula, e o Lula acho que falou nesse final de semana, né, Luiz, que ele não vai ser um Biden, né, se a saúde dele não estiver boa, ele não vai disputar, ele já tinha colocado isso em alguns momentos. O Biden era o presidente dos Estados Unidos, estava disputando ali com o Donald Trump, e chegou num momento que ele já não conseguia mais participar nem de debates eleitorais, né? Ele estava muito confuso ali, e houve uma pressão muito grande, né, do partido para que ele desistisse da candidatura, inclusive de quem estava financiando as campanhas. Então o Lula tem colocado
essa questão da saúde como algo decisor, né, para sua candidatura. Mas hoje só se tem o nome do Lula, enquanto a direita tem ali um cardápio bastante extenso. No quanto isso pode prejudicar, ou o Lula tem força eleitoral para fazer um poste como seu sucessor, como foi ali com a Dilma Rousseff? Eu não vejo necessidade de o Lula apelar para o poste, né? Eu acho que ele terá plenas condições de disputar essa eleição. Se nós examinarmos o que aconteceu lá nos Estados Unidos, o presidente Biden, quando decidiu que iria concorrer à reeleição, ele já enfrentava problemas de saúde e até críticas relacionadas à sua capacidade cognitiva, etc., saúde, antes mesmo dessa decisão, né? O Lula, a gente tem visto aí, pelas manifestações públicas, pela força com que ele se manifesta, a clareza das suas opiniões, enfim, é óbvio que não tem a vitalidade de um jovem, embora ele diga que tem, né, a mesma capacidade que ele tinha com 30 e poucos anos. Eu não acredito muito nisso, porque a gente sabe, né, que o peso dos anos é cruel. Mas o fato é que o Lula tem ainda, e tem demonstrado isso continuamente, uma grande capacidade de atuação político-parlamentar, com diálogos, com proposições, com liderança sobre o seu ministério, sobre o próprio partido ao qual ele pertence. É uma pessoa com qualidades intelectuais respeitáveis e não pode, portanto, ser ignoradas, não podem ser ignoradas essas qualidades. Mas ele certamente vai ponderar todos os fatores. Ele teve uma doença séria muitos anos atrás, mas aparentemente está recuperado, né? Não houve de lá para cá nenhuma recidiva, não houve nenhuma recorrência, então eu creio que ele vai ter plenas condições, sim, de disputar a eleição. Do ponto de vista do complexo mais amplo, que seriam os partidos de esquerda ou centro-esquerda, né? Na medida em que ele tenha essas capacidades, claro que isso inibe o próprio surgimento de alternativas. Embora as pesquisas tenham citado, cogitado aqui e ali nomes alternativos e tal, eu não vejo também muita força, né, muito interesse por parte desses nomes. Enquanto que na oposição, sim, há já uma disputa aberta entre nomes, parte deles ligados ao clã Bolsonaro, parte deles ligados a partidos que até mesmo integram a base do governo, né? Mas também temos parlamentares que correm por fora, né? Que estão aí cogitando de se lançar, como é o caso do governador do Paraná. Não acredito que o governador do Paraná já tenha conseguido cruzar o Rubicão do reconhecimento nacional. Eu acho que o nome do pai dele não vai ajudar muito nessa eleição, né? As pessoas vão saber, claro, que não é a mesma pessoa, e mesmo que fosse um apresentador de um programa popular, não é necessariamente um bom candidato, não é um candidato competitivo. O próprio Silvio Santos tentou mais de uma vez, né, disputar a presidência e nunca conseguiu passar do projeto. Da mesma forma, eu acredito que o governador do Paraná não poderia contar com esse tipo de instrumento de, enfim, captação de votos, que seria o nome do seu pai. E ele não é conhecido pelo que ele está fazendo no Paraná, ou deixando de fazer no Paraná, nacionalmente. E essa é uma barreira muito forte. O Nordeste é decisivo, o Centro-Oeste é decisivo, né? Enfim, a região Sudeste também tem um peso importante. Eu acredito que os nomes que estão postos aí, outros nomes têm muito mais viabilidade do que o nome dele numa eventual disputa. Claro que ele pode se lançar, disputar o primeiro turno, mas acho que não vai fazer tanto voto assim a ponto de se tornar o fiel da balança, né? Na última eleição nós tivemos disputas aí envolvendo Ciro Gomes, Simone Tebet, etc., que também não tiveram tanto peso assim no resultado final da eleição, né? Mas é importante monitorar isso, acompanhar, claro, para que no momento oportuno a gente possa fazer uma apreciação mais adequada dessa disputa. Eu queria, Andressa, aproveitar a oportunidade para falar sobre alguns temas da agenda legislativa deste segundo semestre, que nós precisamos também ficar muito ligados, muito espertos em relação a isso. E está voltando hoje, né, Luiz Alberto? Eu te peço para só ser um pouquinho conciso, que a gente tem que seguir aqui a agenda, mas quero muito te ouvir sobre o que a gente vai ver o Congresso discutindo agora nesse segundo semestre. De forma muito rápida, e aí eu identifico aqui alguns temas que são críticos, né, começando pela reforma administrativa. Nós temos diante de nós aí a apresentação formal de projetos, proposições legislativas. Aparentemente vamos ter aí uma PEC, um projeto de lei complementar, um projeto de lei ordinária, como resultado do grupo de trabalho que foi constituído pelo presidente Hugo Mota para discutir a reforma administrativa. O relator, coordenador desse grupo, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, antes do recesso branco,
ele falou com os líderes e com os membros do grupo de trabalho a respeito das ideias que ele tinha, do que ele pretendia apresentar, mas não apresentou. Vai apresentar agora, possivelmente, né, no curso dessa semana, mais tarde, talvez semana que vem, os textos, e aí nós vamos ver qual é realmente o conteúdo dessa reforma e as reações que vão surgir a ela. Há prognósticos muito negativos em relação ao que vai ser apresentado, né, requentando temas da proposta de reforma administrativa do presidente Bolsonaro, Paulo Guedes e Bolsonaro, mas também aproveitando ideias de reformas anteriores que não foram aprovadas. Temos uma discussão importantíssima a travar sobre a extensão do regime jurídico único, em virtude da decisão, ao meu ver, totalmente equivocada do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade que validou uma fraude constitucional ocorrida na tramitação da reforma administrativa do Fernando Henrique Cardoso em 98. Então, esse é um tema crítico, já que a partir da definição do que é ou não é o regime jurídico dos servidores públicos, é que nós vamos ter ou não vamos ter servidores com estabilidade, né? E vários outros temas, como a questão dos super salários, enfim, autonomia dos entes federativos, questões relacionadas à estrutura de carreiras e sua remuneração, que vão certamente suscitar enormes debates. Temos também um importante evento a ser concluído agora no segundo semestre, e de preferência o mais breve possível, que é a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, mais uma vez, o Congresso Nacional não aprovou tempestivamente. Deveria ter aprovado isso antes da entrada em recesso, né, para poder entrar em recesso, não aprovou, entrou em recesso branco. Temos agora aí já a abertura do prazo de emendas à LDO, e há problemas centrais nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, como a questão da meta fiscal. O governo propôs uma meta bastante ousada de superávit primário de 34 bilhões de reais no ano que vem. Ele, quando fez essa proposta, obviamente não levou em consideração atos posteriores, demandas posteriores que surgiram, decorrentes inclusive do tarifaço estadunidense sobre as nossas exportações, o que vai, evidentemente, exigir uma revisão total da própria LDO e, quem sabe, até dessa meta de resultado primário. Na sequência, o governo deve encaminhar ao Congresso, agora em 31 de agosto, o projeto da lei orçamentária para o ano que vem. E nesse momento também vai precisar levar em consideração uma série de fatores críticos e fundamentais, até por conta desse limite da meta de resultado primário. O governo precisa muito concluir a aprovação do projeto de lei complementar 128, que trata aí da complementação da reforma tributária, na questão do imposto de renda, taxação de dividendos, né? É um tema fundamental para o governo conseguir receitas a partir do ano que vem, que permitam também cumprir essas metas fiscais. Temos Luiz Alberto, bom, vai faltar meses aí para a gente conseguir colocar toda essa agenda, né, que o Congresso tem em frente. Eu vou precisar te cortar, você me desculpa, a gente tem outros entrevistados aí. Foi um prazer, mas já fica aqui o convite para você voltar aqui com a gente continuar discutindo aí essas pautas tão importantes, né, que o país tem para tocar, e falta um pouquinho só desse ano para conseguir se fazer tudo. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde, uma boa semana para você. Agradeço, uma boa tarde a todos e todas. Eu não estou tão animada assim não, que o Congresso vai conseguir fazer toda